Boa noite a todos. Saúdo meus irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos que puderem, trouxeram a sua Bíblia, abram no Evangelho de Jesus Cristo, descrito por João. Nós estamos numa série de mensagens aqui na igreja. Evangelho de Jesus Cristo, descrito por João. Se você puder, já se coloque de pé, reverência à palavra do Senhor, só para nós orarmos. E depois nós vamos ser ministrados pela palavra. Pedir ao Senhor que retire de nós aquilo que não o agrada e acrescente em nós aquilo que nos falta. Antes da leitura, eu quero convidar os irmãos para curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e apresentar a sua vida no altar do Senhor. Que você possa prestar culto ao Deus Todo-Poderoso essa noite. Que você saiba que você está tendo essa noite uma audiência com o Rei dos Reis, com o Juiz dos Juízes. E a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Que toda a reverência possamos entregá-lo nesse momento solene de culto ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és o Senhor da vida. Tu és o Senhor desta igreja, Tu és o Senhor da nossa casa e da nossa família. Nós queremos apresentar a nossa vida a Ti, como disse o nosso irmão Paulo, como sacrifício vivo, santo e agradável. Prestar o nosso culto racional. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame mais uma vez uma porção da Tua graça. Que o Senhor possa exortar-nos através das Sagradas Escrituras, consolar os que sofrem e edificar o caráter de Cristo em nós. Eu Te peço, Pai de amor, mais uma vez, me dá graça, ao abrir da minha boca, que seja não apenas a minha boca, mas que seja a direção do Teu Espírito. Como eu tenho Te pedido todos os dias, abre os meus olhos, destampa os meus ouvidos, aquece o meu coração e faz com que a Tua palavra ela possa arder dentro de nós. Eu Te peço, Pai de amor, que a gente não saia daqui da mesma maneira que nós adentramos, que a gente possa sair daqui mais uma vez sabendo que o Senhor está vivo e verdadeiro e é poderoso para fazer em nós infinitamente mais daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Que a Tua palavra, que penetra a divisa da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e tem o poder para discernir pensamentos e intenção do coração, que essa palavra rema venha sobre a nossa vida. É o que eu Te peço, para a glória do Teu próprio nome, Pai. Em nome de Jesus, toda a igreja diz... Pode sentar, queridos. João capítulo 3, Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós estamos numa série de mensagens, provavelmente 2 meses, provavelmente 8 domingos. Hoje é o 3º domingo que nós estamos falando sobre recalcular a rota para o céu. Ou seja, nós estamos trilhando aqui na terra um caminho em direção ao céu. E muitas vezes nós estamos fora dessa rota, seja por pecado, seja por rebeldia, seja por falta de conhecimento da palavra, seja pela frieza do nosso coração, pelos desertos que nós atravessamos, seja qual for o motivo. E nós estamos pegando e utilizando personagens da Bíblia em que estavam por um caminho em que tiveram que realinhar essa rota, recalcular essa rota em direção aos céus. No domingo retrasado nós falamos sobre o pai pródigo, que de braços abertos recebe o filho pródigo que estava num caminho de morte. No domingo passado nós falamos sobre a mulher de Samaria, a mulher samaritana, que estava no caminho errado, mas teve um encontro com o Deus Todo-Poderoso e realinhou, recalculou essa rota. Hoje nós vamos falar sobre um homem religioso, ou seja, alguém como se fosse da igreja,
acreditando que está no caminho, mas que na verdade ainda não encontrou a luz, não encontrou o caminho dos céus. E como diz o profeta Isaías, no capítulo 35, nem os loucos errarão o caminho. E que caminho é esse? O próprio Jesus disse, no capítulo 14 de João, do versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, esses domingos são para nós encontrarmos o caminho, que às vezes, pelo andar da carruagem, do curso desse mundo, nós esquecemos esse caminho. E ele não é um caminho moralista, não é apenas um caminho comportamental, e nem mesmo um caminho religioso, mas é o caminho dos céus, o caminho do novo nascimento, da nova criatura, um caminho preparado pelo Senhor, caminhos mais altos do que os nossos, como disse o profeta Isaías. Então, Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos ler 15 versículos e pedir ao Senhor graça para nós expormos as Sagradas Escrituras em nome de Jesus. Amém? Vocês acharam? Glória a Deus. Então vamos lá. A partir do verso 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem, sendo velho, porventura voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Verso 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Verso 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Verso 11, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, verso 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem, que está nos céus. Versículo 14, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Verso 5, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Até aqui, o verso de número 15. Eu quero, juntamente com os irmãos, trabalhar esses 15 versículos nos próximos 45 minutos que tenho aqui para compartilhar com vocês. Bom, é um texto muito conhecido da Bíblia. Na semana passada a gente trabalhou o capítulo 4 da mulher samaritana. É interessante, antes de entrar no texto, é interessante que Jesus não falou de novo nascimento para a mulher samaritana, também como não falou de novo nascimento para Zaqueu, também como não falou de novo nascimento para o gadareno endemoniado. É interessante que para pessoas cuja vida está entregue ao pecado, Jesus não apresenta um novo nascimento para eles, mas Jesus manifesta neles o novo nascimento. Sabemos que a coisa mais prioritária, urgente e necessária
do ser humano é a vida eterna. Quais são as coisas mais importantes da sua vida? Talvez você me diga, é o meu casamento, pastor. Ou talvez eu continue a pergunta, qual é a coisa mais importante da sua vida? Você talvez diga, é o meu filho. Ou talvez diga, a minha saúde. Ou talvez você me diga, é o meu trabalho. Ou talvez você me diga, não sei, são as coisas que Deus já me deu como presente. E eu posso te afirmar que mesmo que elas sejam importantes, elas são secundárias. Elas são coisas que estão em segundo plano no aspecto do verdadeiro significado do que é morar nos céus. Hoje pela manhã, na escola bíblica, nós aprendemos sobre a origem do mal. Por que as pessoas sofrem? Por que verdadeiramente as pessoas têm uma vida de sofrimento na terra? E a pergunta da escola bíblica era, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Primeiro que o problema, na verdade, está na pergunta. Porque coisas ruins, o que são coisas ruins? Um desemprego? O que são coisas ruins? Uma calúnia? O que são coisas ruins? Um problema emocional? Não que eles não sejam ruins, eles de fato são ruins, mas a priori, a pior coisa da nossa vida é errar o caminho e não morar nos céus. E a segunda parte da pergunta é, por que acontece ruins a pessoas boas? Eu vou entrar no texto, só a título de introdução. E pessoas boas, Paulo fala em Romanos capítulo 3, não há um justo sequer, todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. E parece que a tua régua moral do que é bom e do que é ruim, me parece que a minha régua moral, muitas vezes, ela é terrena, ela é temporal, onde nós não somos seres terrestres, nós somos seres eternos, seres espirituais, mas muitas vezes nos embriagamos com essa vida. E quando eu falo embriagar, eu não estou falando de álcool, eu estou falando das paixões da nossa carne, eu estou falando dos desejos da nossa alma, eu estou falando das conquistas que já realizamos ou que aspiramos em realizar. Então a conversa começa, a conversa entre o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, o Juiz do Juiz, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o Autor da vida, o Príncipe da paz, o Leão da tribo de Judá, se apresenta diante de um homem religioso. E a minha Bíblia diz que ele, no versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Como assim, pastor? Um dos principais dos judeus. Bom, Nicodemos era fariseu, vocês sabem disso. E o fariseu, ele era uma classe religiosa e uma classe política da época. Mas Nicodemos não era qualquer fariseu. Ele era mestre dentre o farisaísmo. O Nicodemos, ele era um homem, como se fosse hoje, ele era um professor de teologia. Só para vocês entenderem, Nicodemos era um homem rico, era um homem de posse, mas a Bíblia não diz isso, pastor. Se você ler lá em João no capítulo 19, quando o túmulo de Jesus, quando é preparado o túmulo, Nicodemos é um dos que faz uma oferta ao Senhor para o túmulo de Jesus. Era um homem rico, era um homem de posse, era um homem de importância na terra, era um homem que era membro do Sinédrio, era um homem que era mestre, ou seja, professor, era um homem respeitado. E a Bíblia diz que eles têm uma conversa, Jesus tem uma conversa com Nicodemos, e ele é um dos principais. E no versículo 2, logo no versículo seguinte, a minha Bíblia diz que ele foi se encontrar com Jesus à noite. Vê comigo, versículo 2, mantenha a tua Bíblia aberta. No versículo 2, diz assim: este foi de noite ter com Jesus, e ele disse: Rabi, antes de continuar a leitura, por que ele foi à noite? Provavelmente com medo do colégio farisaico, provavelmente com medo do preconceito dos seus amigos do Sinédrio, provavelmente preocupado com a sua reputação, com a sua posição religiosa,
provavelmente preocupado com a opinião dos outros, então ele vai à noite. Mas ele vai à noite, mesmo assim com medo, mesmo assim ainda acometido de preocupação com a opinião alheia, ele vai até Jesus e reconhece Jesus como mestre. Interessante que, quando nós aprendemos semana passada, Jesus, quando se apresenta para a mulher samaritana, ela chama ele de judeu. Vendo que tu és judeu, os judeus não se dão com os samaritanos. Depois ela diz, tu és o Senhor não tem com que tirar a água, o Senhor respeito. Depois ela diz, percebo que tu és um profeta, porque ele disse que ela tinha 5 maridos. E aqui parece que Nicodemos tem uma conversa semelhante. Ele diz assim, eu percebo que tu és mestre. Mas que mestre? Mestre professor. Mestre aquele que conhecia a Torá, o Pentateuco. Mestre aquele que tinha capacidades como alguém que estuda profundamente as Escrituras. Ele até reconhece que Jesus realizava milagres, mas parece que ele ainda estava raso naquilo que era o seu conhecimento de quem era que estava diante dele. Então ele reconhece Jesus como um milagreiro, reconhece Jesus como mestre, mas me parece que ele tinha uma fé incompleta. Uma fé baseada nos sinais, uma fé baseada na compreensão racional e lógica. E aí você vai perceber que, interessante, eu comecei dizendo que a coisa mais importante da nossa vida é morar nos céus. Posso ouvir um amém? Mas parece que a gente tem um comportamento semelhante, muitas vezes, ao de Nicodemos. Nós temos hábitos religiosos, portanto nós temos rituais. Nós temos rotina religiosa, portanto nós temos hábitos de domingo estar na igreja, no culto da família. Terça-feira estamos no culto de oração. Sábado às 6 da manhã estamos no culto de consagração, uma parte da igreja. E domingo de manhã estamos na escola bíblica, uma parte da igreja. Inclusive você não sabe o que está perdendo, mas parece que não é suficiente. Não basta ser religioso, não basta ser conservador, não basta ser ritualista, não basta entender Cristo racionalmente. Eu posso ser um dos maiores conhecedores da palavra, mas se eu não nascer de novo, eu sou raso naquilo que é saber quem Deus é. Eu posso ser aquele que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, conhece todas as doutrinas, conhece soterologia, conhece teodiceia, conhece o Pentateuco, os profetas, as cartas paulinas, o livro de Revelação, conhece os livros poéticos, mas se eu não nascer de novo, eu estou sendo raso. Como Ezequiel 47 nos apresenta o relacionamento com Deus. E nós, em muitas vezes, achamos que conhecemos a Deus. E eu ouso, em temor, dizer que a igreja está cheia de pessoas que ainda não tiveram um novo nascimento. E eu não falo esta igreja, eu falo a igreja como um todo, inclusive essa. A igreja está cheia de indivíduos ritualistas, cheio de indivíduos cerimonialistas, cheios de indivíduos carnais, lógicos, com raciocínio padronizado, mas que ainda o coração não foi quebrado. Como Paulo em Atos 9, que os olhos ainda não foram abertos, como os ouvidos ainda estão tapados, como o coração dos discípulos no caminho de Emaús não ardia ainda o seu coração, havia uma frieza no seu coração. E me parece que Nicodemos, ele cumpre todas as regras curriculares. Ele era formado, ele tinha a cadeira como membro no colégio dos fariseus, ele era membro do sinédrio, ele era judeu, ele era conhecedor da lei, ele era fariseu, ele era um teólogo formado, mas parece que ele não havia nascido de novo. É mais ou menos dizer que todas as
demandas e necessidades da vida foram completadas. É mais ou menos dizer: eu quero me casar e eu consigo me casar. Eu disse isso domingo passado. Eu quero ter o meu apartamento ou a minha casa e eu consigo conquistar o meu apartamento ou a minha casa. Aí depois eu digo: eu quero me formar num curso superior, e aí eu consigo me formar. Aí depois eu digo: eu quero um emprego público ou CLT, não importa, e eu consigo esse emprego. Outros vão dizer: não, eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero a minha empresa, o meu negócio, e aí consegue o seu negócio. E outros vão dizer: agora eu quero os meus filhos, e aí ele tem os seus filhos, e aí ele agora começa a cumprir parte da sua missão na terra. Mas ele esquece que o principal, que era andar num caminho preparado pelo Senhor, em direção aos céus, que só vem através do novo nascimento, que não vem do estudo, que não vem do esforço, que não vem da meritocracia, que não vem de repetir palavras: Senhor, te aceito como meu Senhor e Salvador. Não! Vem do alto, vem dos céus. Homem nenhum pode te dar isso, conhecimento nenhum pode te dar isso, ritual nenhum pode nos dar isso, a não ser o Espírito Santo de Deus, como um sopro que entra dentro de nós. É interessante que às vezes a gente esquece que nós somos filhos de Adão e que temos uma natureza caída. Às vezes a gente esquece que as coisas de Deus, elas são as coisas mais importantes da nossa vida. Nós somos criados por Deus e para Deus. E às vezes nós achamos que fomos criados por Deus para nós. E quando nós esquecemos isso, é cansado que eu sirvo a Deus. Eu não sou atraído à presença de Deus. Eu sou atraído para tantas coisas. Eu tenho tédio na igreja. Eu não tenho prazer na lei do Senhor e nem medito nela de dia e de noite. Mas quando eu não tenho um novo nascimento, o meu prazer está no pecado, no erro, num caminho de morte. Então o céu talvez não seja bom para aqueles cujo prazer não está no Senhor. Porque nos céus é santidade, nos céus é adoração, nos céus é pureza. E se eu não nasci de novo, os céus não é bom para mim. Se você não nasceu de novo, os céus não é bom para você. Então não basta apenas crer. A palavra do Senhor em Marcos capítulo 1, versículo 15, não precisa abrir. A palavra do Senhor diz que é necessário crer e se arrepender. Não basta crer. Eu estava recentemente aqui no evangelismo de rua, que nós fazemos a cada 15 dias, que é liderado pelo pastor Alexandre, esse ministério que Deus colocou em nosso coração. Eu estava dizendo para os irmãos aqui na praça, que muitas pessoas, elas creem em Deus. Se você sair nas ruas amanhã e fizer uma de censo de IBGE, se você, pega um papelzinho para mim, por favor, Caio. Se você fizer um censo de IBGE e perguntar para 10 pessoas: você crê em Deus? Sem medo de errar, as 10 vão dizer para você: eu creio. Eu creio. Tem aqui? Obrigado, meu amor. Elas vão dizer para você: eu creio. Se vocês perguntarem para ela: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Elas vão dizer: eu creio. Elas vão dizer: eu creio. Até a 10ª vai dizer: eu creio. Mas se vocês perguntarem para ela se elas nasceram de novo, elas não vão estar tão seguras de responder, porque a maioria delas, como mestre da lei, nem sabe o que é nascer de novo. Muitas delas não vão nem compreender o significado da palavra arrependimento. Porque Tiago disse que até os demônios creem e tremem. Mas crer não é suficiente. Poxa, pastor, eu sempre acreditei que pela fé nós seríamos salvos, mediante a graça, pela fé. Sim, é verdade, Efésios fala sobre isso, Paulo fala para a igreja de Éfeso sobre isso, é verdade.
é pela graça, é pela fé mediante a graça. Isso não vem de vós, isso vem de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. É verdade, mas eu preciso dizer para vocês que não há a necessidade de um caminho novo quem não reconhece que está perdido. Vocês que são da minha idade ou mais antigos que eu, e sabem que naquela época não existia Google Maps, nem outro tipo de GPS. E quando a gente se perdia em algum caminho, a gente parava andando de bicicleta, de carro ou de moto, e a gente pedia informações e dizia: onde fica tal rota, tal caminho, tal local? Porque a gente só reconhece que precisa chegar em algum lugar e não sabe esse lugar, e a gente só reconhece que está perdido quando nós não sabemos o caminho. E os céus é exatamente assim. Eu não posso me achar que estou perdido se eu nem sei para onde eu estou indo. Então, esse texto, ele abre os meus olhos e os teus olhos de uma forma intensa. Então a religião não é suficiente. Olha o que eu estou dizendo para vocês. A religião não é suficiente. Frequentar a igreja 2, 3 vezes por semana não é suficiente. Ser dizimista fiel não é suficiente. Realizar as nossas orações não é suficiente. Ser liturgicamente correto e coerente não é suficiente. Não é suficiente porque muitas vezes dentro do meu e do seu coração entra uma coisa chamada de legalismo, hipocrisia, orgulho. Somos zelosos com as coisas, mas desprezamos as pessoas. E deixa eu aplicar e ilustrar para vocês entenderem. Hoje pela manhã eu disse para os irmãos uma frase que mexe com todo cristão, ou deveria mexer. Quando alguém te perguntar: onde está Jesus? Quando o caos acontece, quando o problema acontece, a maioria das pessoas diz: não olhe para os homens, olhe para Jesus. Mas se você é um cristão verdadeiro como Paulo, você deveria dizer: olhe para mim. Olhe para mim porque eu sou um imitador de Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então olhe para mim, porque eu sou imagem e semelhança do Criador. E se isso não mexer com você, tem alguma coisa estranha. Agora deixa eu aplicar. Acabamos a escola bíblica e tivemos um banquete aqui. A irmã Joseli, que está nos ajudando na nossa dieta, cadê ela? Está ali. Ela trouxe milho e cuscuz para todos os irmãos de forma surpresa. E foi bom não ter avisado, porque se avisasse eu acho que estava todo mundo aqui de manhã, né? E aí foi uma grande bênção, e a gente estava aqui no momento de comunhão, conversando. A aula acabou 9h30, mas os irmãos só saíram daqui 11 horas da manhã, e come, e conversa, e come de novo, e come, e toma um café, e come. E havia ali na porta da igreja, um irmão com uma carrocinha de picolé, em que nenhum dos que se encheram da palavra aqui, me perdoem exortá-los, nenhum levou um milho para ele, nenhum levou um copo de café para ele, nenhum levou um prato de cuscuz para ele. E ainda teve uma pessoa que me disse: mas pastor, quando eu pedi para levar, ela disse: talvez ele está só querendo vender picolé. Sim, ele está querendo vender o picolé, mas nós aprendemos agora pela manhã que nós somos imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então vá na porta, traga ele para dentro, sente ele na cadeira, dê um milho para ele. Interessante como nós somos religiosos, como nós viemos aqui aprender e não conseguimos praticar, nem perceber que as coisas que Deus nos dá, a oportunidade de sermos imagem e semelhança do Criador. Nós tratamos da palavra, aprendemos da palavra, oramos, jejuamos, dizimamos, ofertamos, servimos, mas não conseguimos perceber um irmão que está do lado de fora da porta, olhando para a festa que acontece, e ninguém,
pode chamá-lo para dentro, para dizer: sente conosco, coma conosco, se alegre conosco. Eu estou dizendo esse exemplo porque está fresquinho e foi hoje de manhã, e isso quebra o meu coração e deveria quebrar o seu coração. Eu me escandalizo mais quando eu vejo alguém passar por um mendigo e desprezar, do que quando eu vejo um cristão de short na rua. Eu não me escandalizo com um cristão de bermuda na rua, mas há quem se escandalize, mas não se escandaliza com alguém passando fome. Não se escandaliza com a frieza da igreja. Eu penso, e eu oro, e eu creio que nós precisamos ser uma igreja em que, se as portas se fecharem, os vizinhos sofrem. Eu oro para que a gente seja uma igreja em que, se um dia nós sairmos daqui e formos para outro lugar, porque Deus nos tirou do aluguel e nos levou para uma sede própria, os vizinhos vão dizer: onde está aquela igreja que vinha na nossa casa, que ajudava a educar, a fazer aula de reforço com os nossos filhos? Onde está aquela igreja que ensinava os meus filhos música? Onde está aquela igreja que orava com os meus filhos para que ele não entrasse nas drogas? Onde está essa igreja? Está sentada no banco da igreja, ouvindo a palavra, se enchendo da palavra, como um fariseu, como um Nicodemos, se enchendo de conhecimento, de razão, cheio da doutrina verdadeira, mas sem piedade, sem misericórdia e sem manifestar o amor de Deus em suas vidas. Em terceiro lugar, há pessoas, igrejas, instituições e ministérios que estão baseados só em cargos. Eu conheço uma pessoa que ele disse para mim recentemente: eu já estou na igreja há quase 20 anos e eu ainda sou auxiliar. Eu não sei se eu ficava triste porque ele era auxiliar, ou se o pensamento dele era estar na igreja em busca de um cargo. Eu não sei, mas eu preciso te dizer: o cargo não vai te dar um novo nascimento. Posso ouvir um amém? Ninguém é salvo por ser um obreiro, por ser um diácono, por ser um professor da escola bíblica, por ser um pregador, um pastor. Ninguém é salvo por isso. Não é isso. Isso não é o novo nascimento. Isso não é o evangelho. Isso não é o desejo de Deus para a nossa vida. Não basta servir com as mãos se não houver rendição no coração. E eu posso parafrasear Marta e Maria. Deus quer mais adoração do que trabalho. Acredite no que eu estou falando para vocês. Eu não estou dizendo que nós não temos que trabalhar no reino. Eu não estou dizendo que nós não temos que evangelizar. Eu não estou dizendo que nós não temos que pregar. Mas eu estou dizendo que isso é secundário. Eu estou dizendo que isso é depois, em que o coração é contrito, em que a alma se derrete na presença do Senhor, em que o arrependimento bate no nosso coração, em que a gente reconhece que está perdido e que precisa de uma boa notícia, porque a palavra evangelho significa boa notícia. Boa notícia em relação a quê? Se eu tenho meu emprego, boa notícia em relação a quê? Se eu já tenho a minha casa, boa notícia em relação a quê? Se eu tenho saúde, boa notícia em relação a quê? Se eu já tenho filhos, não sou estéril, boa notícia em relação a quê? É porque os nossos olhos ainda estão fitos nas coisas terrenas e materiais. A boa notícia é porque nós estávamos condenados ao inferno. Condenados ao inferno. E chegou alguém e disse: eu tenho uma boa notícia para você. Eu estendo as minhas mãos e eu quero tirar o teu pé do lamaçal e colocar os teus pés sobre a rocha. Boa notícia, porque você estava em uma esteira, cujo fim da esteira era o abismo. Mas hoje o sopro do Espírito chegou. Olha que coisa linda. A palavra sopro, aqui no grego, é a mesma palavra para Espírito Santo.
É pneuma no grego. E Jesus diz que o Espírito de Deus sopra onde quer. Ninguém sabe de onde veio e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Então, quando o sopro do Espírito vem, não tem coração de pedra que não seja quebrado. Quando o sopro do Espírito vem, não tem pecador que não se arrependa. Quando o Espírito Santo de Deus vem, não tem casamento que não seja restaurado. Quando o Espírito Santo de Deus vem, não há como Saulo, maldade religiosa que mata cristãos cujos olhos não se abram. Quando o sopro de Deus vem, não há Manassés que faz o povo de Jerusalém sofrer e sangrar que não seja quebrado. Quando o sopro de Deus vem, não há prostituta que não se transforme em missionária. Quando o sopro de Deus vem, não há endemoniado que não seja liberto e se torne um evangelista. Quando o sopro de Deus vem, não há político corrupto como Zaqueu que não se arrependa e devolva aquilo que roubou. Então, a nossa necessidade é que o sopro do Espírito Santo de Deus entre na nossa casa. Sopre sobre os nossos filhos. Sopre sobre aqueles que nós amamos, que ainda estão perdidos. Que a gente verdadeiramente ore ao Senhor, para que eles sejam os eleitos do Senhor, para que eles sejam alcançados pela misericórdia e pela graça, como nós, penso eu, fomos alcançados por esse sopro. Então Nicodemos conhece Jesus como mestre. Ali no versículo 2, ele reconhece, no versículo 2 diz assim, cadê? No versículo 2 diz assim, esta noite, cadê? Versículo 1, versículo 2. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse, Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Não basta saber que ele é Jesus, que ele é mestre, que ele veio da parte de Deus, que ele realiza milagres, que ele curou enfermos, que ele deu vista aos cegos. Não basta saber que ele fez surdos ouvirem, coxos andarem. Não basta saber que ele purificou leprosos. Não basta saber que ele ressuscitou mortos. Não basta conhecê-lo. Aqui. Alguém já disse que a distância do céu para o inferno é de um palmo. É da cabeça ao coração. Às vezes, nós conhecemos tanto ao Senhor com o nosso intelecto, com o nosso córtex pré-frontal, com o nosso sistema límbico. Conhecemos ao Senhor de forma rasa e automática. Mas parece que ainda não houve o sopro do Espírito Santo de Deus, porque eu não tenho sede dele, eu não tenho fome dele. Ele ainda não é o amor da minha alma. O amor da minha alma ainda é as coisas. O amor da minha alma ainda é a minha agenda. O amor da minha alma ainda é os meus desejos carnais e temporais. Uma vez eu fui a um culto, há muitos anos atrás, e um pregador disse, essa casa que você tanto sonhou e que já conquistou, daqui a 50 anos ela será ruínas. Esse carro que você está realizado e feliz por ter conquistado, daqui a 30, 40 anos ele estará numa sucata. Mas e onde estará a tua alma? Meu Deus dos céus. Reconhecer que Deus era com Jesus, eram as informações corretas, uma teologia boa. Mas isso não é suficiente para levar alguém aos céus. E eu vou mais longe. Não é uma régua moral. Eu deixei de beber. Eu deixei de fumar. Eu deixei de me prostituir. Então, eu agora tenho um novo nascimento e agora sou salvo. Não sei. Eu não sei. Se a régua moral é um sinal apenas de
que eu sou um salvo. Depois que a gente acabar essa série, eu vou trazer as marcas de um salmo que tem no livro de 1 João, para você fazer um checklist, para você saber se você está ou não verdadeiramente morando no céu, se o teu nome está ou não no livro da vida. E não sou eu que vou dizer isso, é você lendo as Sagradas Escrituras. E o tempo está correndo, e agora tem um cronômetro aqui, irmão. Meu Deus do céu. O que é um novo nascimento? Então, o que é um novo nascimento? Vamos ler o versículo 3. Versículo 3 diz assim: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Como assim não pode ver o reino dos céus? Será que ele está cego? Sim, espiritualmente ele está cego. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque o cego, ele não enxerga o mundo espiritual. A pergunta aqui é: eu enxergo ou eu sou um cego? Será que eu tenho um novo nascimento? Se eu sequer não consigo ver o reino de Deus. Vamos para o versículo de número 4. Perguntou Nicodemos: como um homem pode nascer de novo, sendo velho? Olha Nicodemos com razões intelectuais e medicinais. Pode um homem porventura voltar ao ventre materno e nascer de novo? Nicodemos interpreta literalmente as palavras de Jesus. Ele acha que as limitações dele, ou as capacidades dele teológica e intelectuais são suficientes, mas não são, porque o conhecimento religioso sem discernimento espiritual é carnal. Lembra quando Jesus disse para a mulher samaritana, quando ela perguntou: então onde devemos adorar? Aqui nesse monte em Gerazim, ou em Jerusalém, onde vocês judeus dizem que tem que adorar? Jesus respondeu para ela: nem aqui e nem em Jerusalém, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em... Como assim em espírito e em verdade? Na verdade da palavra, com a inteireza do seu coração. Não basta conhecer a palavra se ela não foi verdade ainda no meu coração, se ela foi apenas intelectual. E tem pessoas cheias de boas intenções, mas que não conhecem a verdade. Tem pessoas cheias do conhecimento, mas o coração ainda não se rendeu e não tem uma vida piedosa. Então vamos continuar. Eu preciso dizer para vocês que não é o homem que produz esse novo nascimento. Não é, pastor? Não é. Não é o homem que produz. É algo sobrenatural. É algo que vem dos céus. É Deus dar um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, um novo caráter. Deus dá agora uma nova esperança, uma nova família, uma nova pátria, uma nova morada que não é terrena. E não vem dos homens, isso não vem de pastores, isso não vem da teologia, isso vem do sopro do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode quebrar os corações. E não basta ser batizado nas águas, não basta ser da Igreja Batista Viva Esperança, não basta ser calvinista, não basta ser arminiano, não basta se não houver um coração quebrado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Transformações internas e não externas. É por isso que Deus disse para Samuel, em 1 Samuel capítulo 16, Samuel, você olha o paletó, o blazer, a eloquência, o raciocínio lógico, a força física, o esforço humano, Samuel. Mas eu, Samuel, eu olho o coração. Eu olho o que homem nenhum pode olhar. Eu enxergo o que máquina nenhuma, não tem ressonância magnética que possa sondar. Como diz o salmista, ele sonda e esquadrinha o nosso coração. Enquanto você não reconhecer que você é pecador e está condenado, perdido, que você não tem saída, você não pode encontrar o novo nascimento. Então, é uma obra do Espírito, é um sopro. Sabe, aquelas pessoas que dizem assim: ah, mas eu sou um homem bom, eu sou uma mulher boa. Eu só me lembro do jovem rico,
conversando com Jesus. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz: bom só existe um, que está nos céus. Bom, será que você é justo? Será que você é bom? Será que você é santo? Será que eu e você temos direito de morar nos céus? Será que eu e você temos capacidades humanas, raciocínio, inteligência emocional, intelectual, cargos na igreja? E você acha, de verdade, você acha que é isso, que é o caminho que vai nos levar aos céus? Não, não é. Não é esse caminho. Leia comigo o verso 8. Eu preciso correr. O vento sopra. Esse relógio não para. O vento sopra para onde quer. Ouves a sua voz. Não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento e o Espírito, a mesma palavra, pneuma. O novo nascimento é um mistério dos céus. É invisível aos homens. É como um vento. É real, é perceptível, mas os seus efeitos, eles não são carnais, eles são espirituais. O desejo do meu coração é que Deus sopre na tua casa, é que Deus sopre no teu trabalho, é que Deus sopre no teu casamento, é que Deus sopre no teu marido, é que Deus sopre nas bocas de fumo de barra de jangada. O desejo do meu coração é que Deus sopre nas vielas, nas praças, nos becos, mas que Deus sopre também dentro desse prédio, para que os corações se rendam. Não apenas que Ele fale à mente, mas que Ele fale aos corações, porque quando Ele sopra, é irresistível. Posso ouvir um amém? Eu gosto de pensar, quem me conhece já ouviu eu fazer essa analogia. Eu gosto de pensar que a graça é como uma margarina tirada do congelador e colocada numa frigideira ardendo de quente. A margarina sendo o coração do ímpio. A margarina sendo o coração da prostituta, do adúltero, do viciado, daquele que vive na pornografia, no álcool, naquele que rouba, naquele que mente, naquele que tem um coração frio ou uma vida rasa. E o Espírito Santo de Deus é aquele fogo que envolve aquela frigideira. E é colocada aquela margarina dentro da frigideira. É como se a margarina dissesse: eu não me rendo. Eu não me rendo. Eu não vou me render a esse Deus. É como se o nosso coração carnal dissesse: eu não me rendo, eu não quero, eu não vou. E essa graça derrete e quebra sofismas, e quebra traumas, e quebra erros, e quebra histórias e machucaduras da alma, e se derrete na presença do sopro, do fogo do Espírito Santo de Deus. Eu preciso reconhecer que sou pecador. Jesus conta uma história para Nicodemos. Jesus remete Nicodemos ao Velho Testamento. Ele vai para Números. Ele conta porque ele sabia que Nicodemos conhecia a história. Jesus diz no verso 14: sabe, Nicodemos, quando o povo de Israel, que foi liberto do Egito, sobre as mãos de Moisés, libertos de Faraó, da escravidão de 450 anos, sabe, Nicodemos, dessa história? Aí Nicodemos diz: sim, eu sei dessa história, mas você lembra que lá no deserto os homens estavam morrendo através das serpentes abrasadoras, que elas estavam matando dezenas, centenas e milhares de israelitas? Você conhece essa história? Nicodemos, e ele: sim, conheço essa história. Aí ele diz: importa que o Filho do Homem seja levantado,
como aquela serpente que foi levantada por Moisés no deserto, levantado para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha uma vida eterna, levantado para que a gente se humilhe debaixo das suas onipotentes mãos. Jesus estava falando de Números capítulo 21, versículo 9, a semente de bronze foi levantada, e os israelitas que olhavam para ela eram curados da peçonha, do veneno da serpente. Hoje, a peçonha e o veneno da serpente é o pecado, que está assediando os corações. Jesus levantado, e aí há uma linha que diz, mas Jesus levantado como a serpente? A serpente, ela não é a figura de Satanás? Sim, é verdade. E por que Jesus teria que ser levantado como a serpente no Egito? Aliás, no deserto, a serpente era uma tipografia de quem Cristo seria levantado na cruz do Calvário. E aí alguém pode se confundir dizendo, mas Cristo ser levantado como a serpente? E eu quero que vocês entendam o que eu vou falar aqui agora. Ele foi levantado como a serpente, porque o pecado, a sujeira, a imundície, a nojeira praticada pelo pecado do homem foi lançada sobre ele na cruz do Calvário. Toda a podridão humana, toda a carnalidade humana, toda a sujeira humana foi lançada sobre ele. Há alguns comentaristas que vão dizer que até o sol vira o rosto para Jesus, de tão feio que era. A Bíblia diz que ele não tinha formosura, se levando a esse aspecto na cruz do Calvário, até o sol vira de costas para ele. Ou seja, quando Jesus está sendo crucificado, o dia vira noite, porque toda a sujeira e a ira do Deus Todo-Poderoso recai sobre Jesus, para que nós pudéssemos ser perdoados, para que os cegos espiritualmente enxergassem, para que as prostitutas, os endemoniados, os gadarenos alcançassem a misericórdia, o amor e o pecado. Eu preciso reconhecer que eu preciso desse Deus na minha vida. Irmãos, fizeram uma tecnologia aqui que o tempo acaba, sincronicamente os irmãos do louvor já chegam me dizendo, o seu tempo acabou. Mas eu preciso dizer para vocês, a porta da graça está aberta. O tempo ainda não acabou. Arrependa-se dos seus pecados. Coloque em ordem a tua vida, como Isaías disse ao rei Ezequias. O tempo da pregação acabou, mas a porta da graça ainda está aberta. Mas um dia a porta da graça vai se fechar. Um dia não haverá mais oportunidades. A pergunta que eu te faço hoje é: que caminho você vai seguir? Um caminho de vida ou um caminho de morte? Que caminho você vai seguir? O caminho da salvação ou o caminho da condenação? Eu preciso te perguntar isso hoje. Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Não adianta ser um frequentador de igreja, não adianta ter sido batizado nas águas, não adianta ter conhecido a Bíblia ou ter tido um cargo na igreja. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu falei em novas línguas. E ele dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você já nasceu de novo? Eu preciso te fazer essa pergunta. Você quer esse Deus na tua vida? Se render a esse Deus, se arrepender dos seus pecados.
não cair na ira vindoura, na condenação eterna, no peso das mãos do Criador. Então, se você quer se render hoje, aí onde você está, faça um sinal com a tua mão. Eu quero orar daqui por você. E você quer se render a essa graça. E como Charles Spurgeon fazia, ele dizia assim: eu imploro que você se arrependa. Eu vou dizer o que ele dizia: eu imploro que você se renda. Eu imploro, mas o sopro é dele, vem dele. Mas talvez hoje é o dia que o sopro chegou para a tua vida. Hoje é o dia de nascer de novo. Renda-se. Reconheça que está perdido. Não discorde. Não basta ser um conhecedor. É do novo nascimento que você precisa. É do sopro do Espírito. Senhor, eis aqui o teu povo. Eis aqui a tua igreja. Eu te peço, Pai, grava essas palavras as tábuas dos seus corações. Que os meus irmãos e eu não saiamos daqui da mesma forma que nós adentramos por essas portas. Eu te peço, Pai de amor, dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade. Abre, Pai, a porta da graça. Sopra com teu sopro. Muda a nossa rota. Tira os nossos pés da lama. Firma os nossos joelhos. Coloca os nossos pés na rocha. Porque quando vier o vento, os rios, quando vier a tempestade, grande será a ruína daqueles que tiverem os seus pés sobre uma casa que foi firmada na areia. Mas aquele cuja casa foi firmada na rocha, virão os ventos, as tempestades, a chuva, e essa casa não será abalada. Eu te peço essa noite, abre os olhos, abre os ouvidos, aquece o coração, muda a rota. Recalcula essa rota, Pai, para que eles não errem o caminho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Rei. Neste lugar, tu és real. Senhor, aleluia, tu és a fonte, Senhor. Neste lugar, tu és real.
Mas olhe um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és a fonte, Senhor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu iluminar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vai um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela tua correção, porque a tua palavra diz que o Senhor só corrige ao filho a quem ama. Obrigado, Senhor, pelos corações que foram consolados. Obrigado, Senhor, por aqueles que foram edificados na rocha. Coloca as tuas mãos como quem vai receber um presente dos céus. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita, e que você não seja atingido. Que praga alguma chegue à tua casa. Porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Deus prometido, Ele cumprirá. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós temos pedido, pensado ou imaginado. E agindo Deus, quem impedirá? E não se canse de fazer o bem, porque no devido tempo você vai colher, se você não desanimar. Mesmo que você saia andando e chorando, você vai voltar com a colheita nas tuas mãos. Porque o Senhor é o teu pastor e de nada você terá falta. Ele te leva a pastos verdejantes, te leva a águas tranquilas. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Então somente creia, se arrependa, coloque em ordem a tua vida. Nós não somos morador da terra, nós somos cidadão dos céus. Como teu servo eu te peço, abençoa o teu povo, leva-os em paz para a sua casa, livra-os de assalto, de acidente essa semana. Que toda gritaria saia da sua casa, que haja a paz do Senhor dentro dos seus lares, que o Senhor sustente com suas mãos poderosas, que não falte o alimento na sua mesa, que não falte a alegria da salvação. Como teu servo eu te peço, Pai, nos abençoa com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, no amor de Deus, do Deus Pai, na graça de Deus, do Deus Filho Jesus Cristo.
Cristo e nas ricas consolações do Espírito Santo de Deus. Como servo do Senhor eu te peço, nos leva, Pai, debaixo das tuas onipotentes mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Toda a igreja que crê diz...